TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é segunda-feira, 9 de janeiro. E você vai ver a seguir. Moradores de Petrópolis permanecem inseguros por conta da chuva que atinge o município. Cláudio Castro realiza reunião para monitorar e evitar ataques ao patrimônio público. Food truck pega fogo no centro de Petrópolis na madrugada desta segunda-feira. O Ministério Público do Rio de Janeiro realiza reunião com o governador e representantes do Legislativo para debater ações de segurança contra manifestações. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Na madrugada de hoje, o Corpo de Bombeiros foi acionado em Petrópolis após um incêndio em um food truck que fazia parte da Feira Deguste, em frente à Câmara Municipal. Além dos danos no veículo, parte do toldo também foi comprometido. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Agora, nesse exato momento de manhã aqui, na Câmara Municipal aí, ó, um trailer aí pegando fogo aqui, ó, onde rola o deguste aí, valeu, galera? Já foi acionado o bombeiro já está se encaminhando aqui ao local. Agora, nesse exato momento de manhã agora. Quem passou durante a madrugada na Praça Visconde de Mauá, no centro de Petrópolis, nesta segunda-feira, encontrou um dos tradicionais food trucks da Feira Deguste em chamas. O fogo se alastrou rapidamente e chegou a atingir parte do toldo que é utilizado na estrutura da feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, mas o veículo ficou destruído. Segundo o proprietário do food truck, Alex Carvalho, ele não possuía seguro e o prejuízo estimado é de R$70 mil. Ontem aconteceu a deguste, nós participamos, como sempre, tudo normalmente, desmontamos, desligamos tudo, tiramos a elétrica, o cabo, inclusive os cabos da instalação elétrica já estava desligado, a gente não trabalha com gás, então estava tudo certo. A gente não sabe ainda o certo que aconteceu. Ele ficou aqui de ontem para hoje, e hoje por volta de 5 horas da manhã eu recebi uma ligação que estava pegando fogo e o bombeiro estava apagando o incêndio. O incêndio aconteceu por volta das 5 horas da manhã. Não havia ninguém no local na hora do ocorrido. Segundo Alex, ele atuava há mais de um ano na Feira Deguste. Não tinha ninguém no local, graças a Deus. Tivemos uma perda muito grande aí, perda materiais, mas graças a Deus ninguém ferido, nenhuma vítima. Alex conta que atua no ramo há 5 anos e nesse meio tempo participou com o food truck de inúmeras feiras e eventos em todo o estado do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a marca já possui mais de 11 mil seguidores. Em nota, a Feira Deguste informou que, apesar do incidente, o food truck estava com toda a documentação em dia, bem com a Feira Deguste, que afirma que mantém toda a documentação e alvarás de funcionamento atualizadas. As causas do incêndio não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros. Muita tristeza, muito triste, que a gente trabalha, às vezes tem alguma dificuldade, principalmente o tempo, a gente trabalha com eventos assim, em aberto a gente tem algumas dificuldades, que é o tempo, que às vezes chove, não é esperado o que a gente pretende, mas, conforme eu falei, só bem materiais. O governador Cláudio Castro se reuniu com os secretários de Estado nesta segunda-feira no Centro Integrado de Comando e Controle para monitorar e evitar ataques ao patrimônio público após os acontecimentos deste domingo em Brasília. O governador Cláudio Castro determinou às forças de segurança que continuem o intenso monitoramento para impedir qualquer ação contra o patrimônio público e privado do estado do Rio de Janeiro. A reunião aconteceu nas primeiras horas desta segunda-feira no Centro Integrado de Comando e Controle, que recebe imagens de câmeras em pontos estratégicos do Rio em tempo real. Já há 2 dias a gente está nesse trabalho de monitoramento, sobretudo na questão da Reduc. No último sábado, recebi uma ligação do ministro Flávio Dino, muito preocupado. Imediatamente acionei o coronel Henrique, que me garantiu que estava tudo sem alteração, tudo tranquilo. Nossa inteligência monitorou muito bem todas as possibilidades. Então, acho que a gente tem que acompanhar mais um pouco daqui
Daqui a pouco, às 10 horas, eu e o Thiago estamos indo para o Palácio Guanabara para receber os chefes de poder todo. Então, eu queria que todos estivessem muito mobilizados, que a gente possa acompanhar, tentar garantir o máximo de calma, impedir fechamento de vias públicas e não deixar se transformar num campo de batalha, que é o que não interessa a ninguém. De acordo com o secretário de Polícia Militar, Luiz Henrique Marinho Pérez, prédios públicos como o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral e a Assembleia Legislativa estão com reforço de policiamento. Na refinaria Duque de Caxias estão atuando o Batalhão de Choque e o Regimento de Polícia Montada. Castro afirmou que as cenas ocorridas neste domingo em Brasília não serão permitidas no estado do Rio de Janeiro. E com o objetivo de adotar medidas de segurança contra ataques antidemocráticos, a Procuradoria-Geral de Justiça se reuniu na manhã de hoje com o governador do Rio, Cláudio Castro, e com o presidente da Alerj, André Siciliano, a defensora pública-geral, Patrícia Cardoso, e o presidente do Tribunal Regional Federal, Guilherme Calmon. Durante a reunião realizada na manhã desta segunda-feira no Palácio Guanabara, os integrantes criaram uma frente de trabalho para monitorar e realizar a troca de informações sobre possíveis atos antidemocráticos. Além disso, foi ressaltado ainda que esse grupo vai atuar com o Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Estado, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e também a Assembleia Legislativa. Todos os entes representantes de segurança vão atuar para monitorar essas possíveis manifestações antidemocráticas. Além disso, ao fim da reunião, o governador Cláudio Castro ressaltou que o policiamento foi reforçado para garantir o direito à democracia. Outros representantes de segurança, como por exemplo da Polícia Civil, também estiveram presentes nessa reunião. Vale destacar ainda que o governador Cláudio Castro emitiu uma nota, assim como o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, repudiando as ações realizadas no último domingo em Brasília. Richard Stutzenburg, de volta ao estúdio. Obrigada, Richard, pelas informações. A Defesa Civil de Petrópolis contabilizou mais de 90 registros de ocorrências por conta das chuvas entre a última sexta-feira e a manhã de hoje. Entre as mais de 90 ocorrências registradas em Petrópolis neste fim de semana, todas foram sem gravidade e não houve vítimas. Entre elas estão 13 deslizamentos atingindo vias, 8 quedas de árvore atingindo construções, 9 avaliações de risco estrutural em imóveis, 7 árvores em risco de queda, 5 afundamentos de via, 6 deslizamentos sem atingir o imóvel e 2 rachaduras nas ruas. As chuvas que têm atingido o município têm despertado a insegurança de quem passou por momentos de terror durante as chuvas no início de 2022. Margarete perdeu a mãe na tragédia de fevereiro na servidão Rei Leão e reclama da falta de preparação da Defesa Civil. Para quem ficou, é muito triste você saber que uma pessoa que você cuidou, igual eu cuidei da minha mãe, protegi para não pegar Covid, levava no médico, cuidava, saber que a pessoa morreu daquela forma. Uma sirene que tocava para tudo, para Covid, para teste, para tudo. Então as pessoas se acostumaram a ouvir o barulho da sirene. Virou uma coisa cotidiana pra gente escutar. E outra, se eles sabiam que a chuva viria pesada, eles tinham que ter alertado as pessoas. O que falaram pra gente que vinha e depois ela sumiu. Entre a atualização do boletim de ocorrências de 10 horas da manhã desta segunda-feira até o boletim de 2 horas da tarde, foram registradas 11 ocorrências. Entre elas, um registro de deslizamento sem atingir o imóvel, no bairro Mosela, 4 registros de vistoria preventiva nos bairros Alto da Serra, Floresta e São Sebastião. Houve também um deslizamento na estrada do Rocio neste domingo que bloqueou a rua que dá acesso à localidade. Não houve vítimas e a via foi limpa e liberada. A Defesa Civil informou que houve um deslizamento de terra no Itamaraty que atingiu a via. Felizmente, não houve feridos e uma vistoria técnica vai ser realizada no local. O estágio operacional é de observação. Os maiores acumulados até o momento são nas localidades João Xavier, com 21,2 milímetros em 24 horas, e Mosela, com 29,98 milímetros em 24 horas. A previsão para a noite de segunda-feira e madrugada de terça é de céu nublado encoberto e pancadas de chuva de intensidade moderada. Além disso, equipes da Conser executaram também o serviço de remoção de blocos de rocha no quilômetro 34, sentido
Juiz de Fora em Areal. O trecho foi sinalizado, exigindo atenção redobrada. A Serra de Petrópolis ficou parcialmente interditada no quilômetro 94 da pista para avaliação da encosta. Na última sexta-feira foi publicado no Diário Oficial de Teresópolis o resultado geral dos inscritos no curso gratuito Lógica de Programação, lançado pela Prefeitura de Teresópolis por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com o Senac RJ. Dos 185 inscritos, 40 foram selecionados, 80 estão em lista de espera e 65 não foram selecionados. A iniciativa faz parte do Programa de Formação Profissional Tecnológica Geração Teretec, que visa capacitar jovens e preencher vagas no setor de tecnologia. A relação pode ser consultada por meio do site teresópolis.rj.gov.br/teretec. E você vai ver depois do intervalo. Boletim Infogripe mostra queda lenta nos casos de síndrome respiratória aguda no Brasil. Dezembro registrou 165 internações por acidentes em Petrópolis. INEP divulga as datas para a realização do Enem de 2023. Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo é realizada temporariamente apenas em crianças. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O boletim Infogripe Fiocruz, divulgado na última semana, mostrou que tem ocorrido uma queda lenta, porém gradual, de casos de síndrome respiratória aguda grave em praticamente todas as faixas etárias da população adulta. De acordo com a Fiocruz, esta queda pode ser atribuída à diminuição de incidência de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, além da interrupção da tendência de crescimento em outras unidades federativas do país. Apesar do cenário favorável, 11 estados ainda apontam para o crescimento de casos da síndrome nas últimas 6 semanas. De acordo com o pesquisador Marcelo Gomes, eventuais impactos do aumento de casos por conta das celebrações de fim de ano ainda não seriam observados nessa atualização. Analisando os dados de síndrome respiratória aguda grave no país, que são aquelas internações associadas a problemas respiratórios, mostra aí uma tendência lenta de queda nos dados mais recentes, em termos de novos casos observados no país. Mas essa queda na curva nacional ela é um reflexo do fato de que nos estados Rio de Janeiro e São Paulo realmente nós estamos com um processo de queda sendo observado nas últimas semanas, e outros estados, embora não estejam ainda em queda, interromperam a sequência de crescimento, formando ali uma espécie de um platô, vinham numa tendência de alta, interromperam essa sequência, mas estão ainda mantendo ali um patamar estável após esse crescimento, ainda não iniciaram um processo de queda. Além disso, nós temos outros 11 estados do país que mantêm ainda um sinal de aumento no número de novos casos semanais, lembrando que
quem vem puxando esse cenário é a Covid-19 mais uma vez. O estudo indica queda nas tendências de longo e curto prazo, mas a Fiocruz recomenda cautela para estes estados e capitais que registraram estas quedas. Isto porque os possíveis efeitos das celebrações de fim de ano ainda não foram calculados e só vão ser observados nas próximas semanas. Eventuais impactos aí, né, de aumento de casos por conta das celebrações de final de ano ainda não seriam observadas nessa atualização, né? O eventual efeito que possa ocorrer aí, né, por conta de maior exposição das celebrações de final de ano, enfim, né, isso, caso realmente venha a gerar algum impacto, isso só poderá ser observado nos casos associados a internações a partir das próximas semanas, né, por conta do tempo que leva entre a pessoa se infectar, né, eventualmente, né, a começar a agravar, gerar um quadro ali mais grave para necessitar uma internação. Isso leva, né, uma semana aproximadamente e mais o tempo disso entrar no sistema de informação. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultados positivos para os vírus respiratórios foi de 1,2% para a influenza A, 0,1% para a influenza B, 11,1% para vírus sincicial respiratório e 78,3% para a Covid-19. Entre os óbitos, as presenças destes mesmos vírus entre os positivos foi de 0,7% para a influenza A, 0,1% para a influenza B, 0,4% para o vírus sincicial respiratório e 96% para a Covid. De acordo com o Infogripe, é necessário atenção para o vírus sincicial nas crianças entre 0 e 4 anos. Em relação às crianças de 0 a 4 anos, importante, né, a volta, né, infelizmente, do impacto bastante expressivo do vírus sincicial respiratório, né? Ele tem predominado nas crianças no estado de São Paulo, Distrito Federal, nos 3 estados do Sul, e a gente vem observando uma tendência de aumento em alguns outros estados, né, como Espírito Santo, Minas Gerais, Roraima. Então, importante a gente ter atenção a isso para as nossas crianças pequenas também. 11 das 27 unidades federativas apresentam crescimento moderado na tendência de longo prazo, e apenas 6 das 27 capitais apresentaram crescimento moderado na tendência de longo prazo até o mesmo período, sendo elas Boa Vista, Goiânia, Manaus, Palmas, Recife e Rio Branco. Dados da sala de trauma do Hospital Santa Teresa mostram que no mês de dezembro foram realizados 165 atendimentos de vítimas de acidentes. Os homens continuam representando as maiores vítimas. Veja na reportagem a seguir. Segundo os dados dos 165 atendimentos registrados em dezembro, pessoas na faixa etária entre 18 a 60 anos incompletos representam as maiores vítimas por acidentes, sendo responsáveis por 136 casos. Os jovens de até 18 anos foram responsáveis por 5 atendimentos e os idosos acima de 60 anos representaram 24 vítimas. Já em relação ao sexo, os homens continuam sendo as maiores vítimas, representando 97 casos. Teve uma vez de Correios, o carro entrou na minha frente, me fechou literalmente e eu bati no carro. O que o motorista? Moto toda. E o motorista? Fugiu. Fiquei com prejuízo todo. Vou com calma, devagar sempre, né? Prestando bastante atenção. Os acidentes de moto continuam fazendo os homens as maiores vítimas no trânsito, com 53 ocorrências, enquanto as mulheres provocaram 14 acidentes envolvendo motocicletas. Em relação aos carros, as maiores vítimas foram as mulheres, com 19 registros, enquanto os homens registraram 15 acidentes em veículos. Entre as vítimas também se encontram pedestres, sendo responsáveis por 7 atropelamentos. Destes, 6 vítimas foram homens e uma mulher. Eu estava passando na Barão do Rio Branco, aí o ônibus de turismo saiu na ponte e me pegou na lateral. Os dados também apontam os casos de agressão. Os homens foram responsáveis por 5 internações, mas o acidente não fez vítimas do sexo feminino. Além disso, 15 homens e 6 mulheres foram internados por queda. E outras internações registraram 4 vítimas. Apesar dos números, dezembro não está nem perto de ser o mês com os maiores índices de internações. Fevereiro continua liderando o ranking com 192 casos, seguido de setembro com 177 internações. Não me envolvi ainda não, só em tombo de moto mesmo. Só. E como é que foi? Foi muito sinistro. Foi envolvendo carro? Não, foi eu sozinho mesmo. Antes de bater, aí eu joguei a moto no chão, entendeu? Aí só me ralei só e tudo certo.
Devido à falta de doses da vacina contra a Covid-19, a imunização em Nova Friburgo está restrita por tempo indeterminado. Com a restrição, a imunização contra a Covid-19 em Nova Friburgo continua apenas para crianças de 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades, e de 5 até 11 anos, 11 meses e 29 dias sem comorbidade. Esse grupo deve procurar as unidades básicas de saúde do Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeira ou São Geraldo, na quarta-feira, 11 de janeiro. A interrupção da vacinação em outros públicos será mantida até o envio de novas doses. Os públicos que devem aguardar são crianças com 3 e 4 anos e todos acima dos 12. Ainda falando sobre vacinação, desta vez da gripe, o imunizante vai ser oferecido ao longo desta semana. Portanto, todos que não receberam a dose desde abril de 2022 devem procurar uma unidade de saúde para completarem a imunização. O imunizante contra a influenza está disponível de segunda a sexta-feira nas unidades básicas de saúde. Já em Teresópolis, a Prefeitura informou que a partir de hoje só haverá aplicação da vacina Janssen para a população acima de 18 anos de idade. O município aguarda o envio de novos lotes que são distribuídos pelos governos federal e estadual. Desta forma, toda a população adulta deverá buscar atendimento na unidade de saúde da Várzea, o único local que aplicará a vacina Janssen neste grupo. O atendimento ocorre das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Já a vacinação pediátrica para o público entre 5 e 11 anos de idade está disponível em todas as unidades básicas de saúde da cidade e do interior. Agora o assunto é educação. Os alunos que estão interessados em fazer o Enem este ano devem ficar atentos. O INEP já divulgou as datas da realização do exame em 2023. De acordo com o INEP, as provas vão ser aplicadas nos dias 5 e 12 de dezembro. Já o período de inscrições vai ser aberto no dia 8 de maio e se encerra no dia 19 de maio. O resultado da prova será divulgado no dia 16 de janeiro de 2024. O INEP informou ainda que a aplicação da prova para as pessoas privadas de liberdade será realizada no dia 22 e 23 de dezembro, assim como a reaplicação para aqueles candidatos que solicitaram a reaplicação da prova. Vale lembrar que, por meio do Enem, os candidatos podem ingressar no ensino superior por meio de programas federais, como o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que concede bolsas integrais em universidades federais, por meio do Programa Universidade para Todos, o ProUni, que disponibiliza tanto bolsas integrais e parciais em universidades privadas, e o financiamento estudantil, o FIES. O INEP divulgou ainda a aplicação da prova do ENSEJA, que é o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, que vai ser realizado no dia 7 de agosto. Já o período de inscrições para esse exame será entre os dias 22 de maio e seguem até o dia 2 de junho. Richard Stutzenburg, de volta ao estúdio. Os friburguenses beneficiários do Programa Auxílio Brasil do governo federal precisam atualizar as informações relacionadas à saúde em uma unidade básica da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que todos busquem a renovação do acompanhamento em qualquer posto de saúde do município. O Auxílio Brasil realiza transferência direta e indireta de verba, integra benefícios de assistência social, saúde, educação e emprego, potencializa a melhoria na qualidade de vida das famílias e contribui para a inclusão social. E você vai ver depois do intervalo. Banco Central alerta para golpes relativos a valores a receber. Prazo para pedir dispensa do ENAD termina em 20 de janeiro. Petropolitano que pagar IPTU até o dia 20 de janeiro recebe desconto de 10%. O Correio Petropolitano na TV volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo
Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Até o dia 20 de janeiro está aberto o prazo para solicitar a dispensa da prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2022. O pedido deve ser feito por meio do sistema ENAD, pelo estudante ou pela instituição de educação superior, a depender da motivação da ausência. Para pedir a dispensa, é preciso comprovar a falta mediante a apresentação de documentação conforme as exigências previstas no edital. O exame foi aplicado no dia 27 de novembro de 2022 em todo o país e, mesmo pedindo a dispensa da prova, é necessário preencher o questionário do estudante. Entre as situações previstas como justificativas para se ausentar do exame estão acidente, assalto, casamento, extravio, perda, furto ou roubo, luto, questões relacionadas à saúde, à maternidade ou à paternidade, além de compromissos profissionais e privação de liberdade. Segundo o INEP, os casos de ausência por motivos pessoais ou profissionais devem ser registrados pelos estudantes e vão ser analisados pelos coordenadores do curso. O INEP vai avaliar os casos de ausência por compromissos acadêmicos vinculados ao curso avaliado. As pessoas com pedido de dispensa deferido serão automaticamente regularizadas no que diz respeito ao ENAD 2022, desde que não possuam pendências em relação ao questionário do estudante. A lista de regulares pode ser conferida no sistema ENAD pelos coordenadores de curso e procuradores educacionais e institucionais. O período de análise vai até o dia 27 de janeiro. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Obrigada, Lari, pelas informações. O aumento no número de consultas sobre falsas mensagens relativas ao sistema Valores a Receber fez o Banco Central emitir um alerta. A autoridade monetária recomendou uma série de medidas para evitar cair em golpes. Segundo o Banco Central, os serviços de atendimento ao cidadão têm recebido volume 4 vezes maior que a média de consultas sobre informações inverídicas. De acordo com o Banco Central, grande parte destas mensagens falsas passaram a circular na internet nos últimos dias. A primeira dica do órgão diz respeito às mensagens que estão chegando via WhatsApp para o saque dos valores esquecidos imediatamente via Pix. Nesse caso, o órgão diz para ignorar essas mensagens e não clicar em nenhum link. Esses links roubam senhas de redes sociais e podem instalar vírus e espiões no celular. As informações oficiais sobre saques e consultas são feitas somente através do site do órgão e redes oficiais do Banco Central, nunca por aplicativos de mensagem e nem SMS. O Banco Central esclareceu ainda que as consultas estão suspensas desde abril. E apesar das instituições financeiras já estarem enviando dados desde janeiro, a reabertura das consultas e de saques ainda não tem data para retorno. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa. Os petropolitanos que pagarem o IPTU até o dia 20 de janeiro receberão um desconto de 10% do boleto. Todo começo de ano, os brasileiros já esperam a chegada dos boletos de cobrança de impostos e outras despesas do período. Nos próximos dias, os petropolitanos devem quitar os carnês de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU de 2023. A Prefeitura de Petrópolis informou que quem pagar até o dia 20 de janeiro vai receber um desconto de 10% no valor. Não perca essa oportunidade. Independente do carnê chegar em seu poder, você já pode, via internet, entrar no site da Secretaria de Fazenda e tirar sua cota única com vencimento 20 de janeiro com desconto de 10%. Foram cerca de 100 mil carnês de IPTU emitidos pela Prefeitura. Mais de 57 mil haviam sido postados no correio na segunda-feira e o restante seria postado ao longo da semana. Neste ano, o reajuste do IPTU foi de 6,47% por imposição de Lei Municipal de 2021, que definiu que a atualização monetária aplicada nos tributos municipais passasse a considerar o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do período de outubro a outubro dos 2 anos anteriores ao da emissão dos carnês. Antes dessa lei, o período considerado era janeiro a dezembro do ano anterior ao da emissão dos carnês.
A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Teresópolis informou que começou hoje e segue até o dia 27 de janeiro o prazo para que os motoristas que transportam estudantes providenciem a renovação semestral obrigatória do termo de autorização do serviço de transporte escolar, o popular alvará de funcionamento. O comunicado foi divulgado na edição desta segunda-feira do Diário Oficial do município. A vistoria das vans escolares será realizada nos dias 1º e 2 de fevereiro na Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea. As medidas atendem tanto ao Código de Trânsito Brasileiro como à lei municipal que regulamenta a atividade em Teresópolis. O pedido de renovação semestral é feito através da abertura de um processo administrativo online pela plataforma teresópolis.doc.com.br. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia já divulgou o informativo para esta semana e prevê para o Rio de Janeiro grandes volumes de chuva devido à persistência de um canal de umidade. Os volumes podem ultrapassar os 150 milímetros. Já sobre a previsão do tempo, para esta terça-feira em Nova Friburgo, durante todo o dia, o céu estará com muitas nuvens e haverá possibilidade de chuva moderada forte e trovoadas em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a previsão é de céu encoberto e chuva moderada forte. Há ainda a chance de trovoadas em regiões diferentes do município. A cidade registrará elevação na temperatura, com mínima de 16 e máxima de 24 graus. Na cidade imperial, mais conhecida como Petrópolis, a previsão é de chuva moderada forte. No termômetro, as temperaturas variam entre mínimas de 17 e máxima de 25 graus. Em Paraíba do Sul, a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante a manhã. O céu ficará em alguns períodos do dia nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima será de 20 e máxima de 26 graus. A terça-feira, em Baixo do Alferes, será de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 24 graus. E em Três Rios, a previsão é de pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 24 graus. De acordo com o INMET, os ventos nos municípios citados serão fracos e, por isso, é importante que, em caso de emergência devido ao vento ou à chuva, a população entre em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Baixo do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.